Então abra comigo a sua Bíblia, irmãos, e deixa aberta no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 24. Nós estamos meditando nesse texto sobre o tema "O caráter vale mais que a oportunidade", do versículo 1 ao versículo 20. O que nós temos aqui no texto de 1 Samuel 24 é uma cena profundamente reveladora de caráter de um homem chamado Davi. É um episódio que não se dá no trono de Israel, mas é uma caverna, longe de aplausos, longe de reconhecimento, mas lá onde Deus revela quem governa o coração de quem. Na caverna, irmãos, não se estava avaliando nem a força, nem a estratégia, nem de Saul, nem de Davi. Mas foi um campo para revelar caráter. Porque o Senhor, Ele não vê como o homem vê. Já diria próprio Samuel, ou Deus ao Samuel. O Senhor, Ele vê o coração. Ele percebe as intenções. É por isso que no silêncio daquela caverna de En-Gedi, Deus, Ele usa aquilo para provar e aprovar o caráter de Davi. E, em contraste, Saul também estava dentro daquela caverna. Só que Saul, irmãos, ele entrou naquele lugar possuído de uma densa idolatria ao trono de Israel. E todas as vezes que o coração do homem ele é tomado pela idolatria, esse mesmo homem se torna inquieto. Esse mesmo homem se sente ameaçado por tudo e por todos. Tanto assim que o sábio Provérbios vai dizer que os ímpios fogem mesmo quando ninguém os persegue. Provérbios 28:1. Percebe o quão é penoso um coração perturbado por idolatria. Saul, irmãos, ele entra nesse cenário, aqui no versículo 3 do capítulo 24, e você com seu olho lá. Saul entra dentro daquela caverna, e diga-se de passagem, as pessoas que estavam dentro dela com Davi, entendem aquele gesto, aquela presença, como uma oportunidade para vingança. Mas o texto nos ensina, Provérbios 14:12, que nem toda oportunidade é autorização de Deus para a sua vida. Tem oportunidade que aparece só mesmo para te fazer pecar, só mesmo para te fazer cair, só mesmo para te fazer dar mau testemunho. Então, irmãos, Deus forma o coração de Davi, ensinando a ele que é melhor obedecer do que sacrificar. E esta verdade, ela precisa ser uma verdade para todos nós. É melhor obedecer do que sacrificar, porque quando Deus governa o coração do ser humano, a justiça divina, ela vence impulsos da vingança humana. Quando Deus governa o nosso coração, como pediu aqui a irmã Clis na hora de oração, que diante de tanta injustiça no mundo, por vezes você fica perturbado, perplexo com tanta injustiça, mas quando o seu coração é governado pelo Senhor, você sabe que você não precisa se justificar, porque Deus é a sua justiça. E Ele há de operar, meu irmão, porque com Deus não há nada que fica para passado. Por isso, eu e você, no domingo passado, eu comecei a considerar algumas lições maravilhosas desse texto de 1 Samuel, capítulo 24. No domingo passado, nós vimos os 3 primeiros versículos sobre o tema: a fidelidade de Deus não nos isenta de oposição. Nós vimos que sempre haverá quem deseja fazer você mal, ainda que você só vive produzindo bem. Vai ter gente, irmãos, que de barriga cheia, como dizem na minha terra, de barriga cheia, levanta para falar mal de você. Nem te conhece, não te fala. Simplesmente vai ter gente para fazer isso. Tem gente que por vezes, irmãos, eu sou uma pessoa muito quieta.
tímida. Muito tímida. Não entendi por que você está rindo, mas eu sou mesmo muito tímido. E por vezes há pessoas que me veem assim, se eu não falo, dizem, meu Deus, ele é meio assim, meio chato. Mas quando começa a conversar comigo, fala, rapaz, você é bem divertido. Eu falei, viu, você fez um preconceito da minha pessoa sem chegar aqui. Então, irmãos, isso acontece com a gente. Por vezes as pessoas veem a gente na rua e faz logo um preconceito da gente. Sempre vai ter alguém, mas a sabedoria não está naquilo que os fazem de nós ou falam acerca de nós. Mas como nós vamos reagir? Qual a nossa postura diante daquilo que os outros falam de nós? Como nós vamos nos posicionar com essas conversas em torno de nós? O que nós vemos aqui, no versículo 1 até o versículo 3, é que Davi estava sendo perseguido, e eu falei sobre isso na semana passada. Saul, ele sai a um encalço de Davi, apesar da fidelidade de Davi, apesar da lealdade de Davi ao serviço do reino. Isso quer dizer para nós algo bastante importante, irmãos, que está no centro da vontade de Deus, não nos torna imune à oposição, à injustiça, nem ao sofrimento. Estar no centro da vontade de Deus, por vezes a gente fala tanto, que nós precisamos estar na vontade de Deus como que fosse uma garantia de que agora tudo vai ser mar de rosa. Não, você pode ser fiel ao Senhor e ainda assim passar por uma grande enfermidade. Você pode ser fiel ao Senhor e mesmo assim ser alvo de uma grande, como é que fala aquilo? Injustiça. Pode acontecer, irmãos, porque a fidelidade de Deus não elimina, coloca isso no seu coração, escreva na porta da sua geladeira, a fidelidade ao Senhor não elimina conflito na caminhada, mas é a garantia de que durante a caminhada, ainda que surja conflito, Deus há de nos sustentar no meio dele. Deus estará conosco, porque a própria palavra diz, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor livra de todas. O nosso Senhor, Ele não nos convida para uma jornada de forma ignorante. Jesus, Ele não nos convida para uma jornada enganando-nos, dizendo que agora que a gente está na caminhada, está tudo bem. Não vai acontecer nada. Agora nós vamos já ter um salto direto para o céu. Não. Ele diz que muitas serão as aflições dos justos. É a palavra. Então, irmãos, não corra das aflições. Não as provoques, lógico. Mas, se chegar, olhe para o Senhor e peça força para continuar. É como eu disse alguns dias atrás, irmãos, que no último Congresso Multiplique que teve, um pastor contou um pequeno testemunho de uma irmã chinesa. Vocês sabem como a China está passando por perseguição. Os crentes são arrancados da sua casa. Esses que têm, assim, muita graça vão para a prisão. Outros vão direto ver o Senhor Jesus. E aquela irmã, dando o seu testemunho, disse que elas não queriam, ou que eles não estão pedindo que a igreja ora para se livrar das tentações ou da aflição. Não. Eles não estão pedindo para a igreja orar para que Deus livre-as. Até porque, irmãos, o que elas dizem é que a gente precisa orar para que eles tenham força para resistir. Eles tenham força para continuar. E aí, alguém falou para ela, irmã, talvez, quando a gente tiver perseguição aqui no Brasil, a gente vai ser crente igual a vocês na China. Ela disse, não. Quando vocês forem crente de verdade, vocês vão ter perseguição. Calou todo mundo, irmão. Porque a Bíblia diz que aqueles que querem andar com Cristo em justeza vão passar por perseguição. Então, você que é crente, quando ela chegar, meu irmão, segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus. E vai! Então, irmãos, Deus, Ele pode
não nos atender como nós estamos pedindo. Mas uma coisa é certa, Ele estará sempre nos sustentando, meu irmão, minha amada irmã. Porque Ele que começou a boa obra, Ele vai completá-la. Ele não deixa nada pela metade, porque não é filho do homem para mentir, nem homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele não deixa nada pela metade. Ele começou a obra na sua vida, Ele vai terminar. Hoje nós vamos continuar observando esse texto. E o texto de hoje vai estar no versículo 4 e versículo 5. Nós vamos considerar esta lição. Nem toda voz que parece espiritual expressa a vontade de Deus. Isso dá uma boa letra para camisa ou para copo de tomar café. Comendo ou não? Dá boa dessa. Nem toda voz que parece espiritual expressa a vontade de Deus. Sempre haverá vozes que nos incentivem a fazer o errado. Olha o que o texto diz. Seus olhos lá, versículo 4 deste capítulo 24. Esta é sua oportunidade, disseram os homens de Davi para ele. Hoje é o dia que o Senhor diz, certamente entregarei o inimigo em suas mãos. Para quê? Faça com ele o que quiser. Então, com todo cuidado, Davi se aproximou e cortou o pedaço da borda do manto de Saul. Sua consciência, porém, consciência de Davi, porém, começou a perturbá-lo por ter cortado a borda do manto de Saul. Vocês conseguem compreender o que está aqui? Irmãos, está todo mundo no interior da caverna. Davi está lá, escondido com seus homens. Saul não sabe que está lá. Saul está correndo atrás de Davi, diga-se de passagem, com mais de 3.000 homens, atrás de um pequeno Davi. O que diga-se a propósito que não era homem de muita estatura. Pequeno Davi, 3.000 homens atrás dele. Saul se cansou e entrou numa caverna para se aliviar. Eu fiz um comentário sobre isso semana passada, não vou fazer mais esse. Ele entra na caverna para se aliviar. E nesse interim, quando ele já está na caverna, os homens de Davi fazem uma interpretação circunstancial do momento. Uma interpretação totalmente de conveniência, incentivando Davi a uma lógica humana, erguer a sua espada e vingar de Saul. Porque eles param e dizem para Davi, Davi, hoje é o dia. O Senhor Deus já tinha dito que ia dar o seu adversário na sua mão. Olha ele aí, irmãos, e o adversário, diga-se de passagem, estava à distância de uma espada de Davi. Percebe o quanto estava perto? Os homens, meu irmão, minha amada irmã, como eu disse na semana passada, o perigo não é reconhecer a soberania de Deus diante dos fatos de nossa vida, mas é interpretá-los segundo a nossa conveniência. Eles estavam errados de todo? Não, porque Deus havia prometido a Davi que os seus inimigos estariam nas suas mãos. Contudo, o momento lhes era conveniente e não a vontade de Deus. Percebe, irmãos, que Davi precisava agora discernir entre a pressão dos homens que estavam com ele, a pressão cultural daquele momento e agora o temor do Senhor no seu coração. Por vezes eu e você estamos assim. Diante da vida, da circunstância da nossa vida, por vezes nós somos postos a situações que nós ouvimos duas vozes. Uma voz que diz, vai, faz, mata, rouba, toma, é só. Ninguém está te vendo. É só uma coisinha, só hoje. E aí, no fundo, tem uma voz dizendo, vigia. Vigia para você não cair em tentação.
Todo aspecto da nossa vida está, irmão, de alguma forma, lidando com isso. Mas uma grande verdade que eu aprendo aqui, que a vontade de Deus, como no popular a gente diz, que a vontade do povo, não, a voz do povo é a voz de Deus. Não, isso não é verdade. A gente aprende assim ali fora. Mas o que nós vemos aqui, quando Davi é instigado por aqueles homens, é que, irmãos, a vontade de Deus não é definida pela intensidade das circunstâncias. Davi estava, irmãos, simplesmente colocado pelos seus homens na posição de ataque, de vingança, e eles ainda carregavam a palavra de Deus dizendo para ele: Deus falou, pode fazer. Irmãos, a vontade de Deus, ela é definida pela nossa fidelidade à sua palavra, aquilo que ele já revelou. Porque a palavra de Deus, diz o salmista, que é lâmpada para os pés, é lâmpada. O que serve lâmpada, irmãos? Para clarear a vida. Imagina você dentro de uma casa na escura. É difícil até você sair de quarto para tomar uma água na cozinha. Você vai se tropeçar. Mas se você acender uma lâmpada, irmão, você pode até andar com um olho só. Se tiver uma lâmpadazinha. Agora, se não tiver, você está com os 2 olhos e ainda assim dá topada. Percebe que o que precisa motivar a nossa vida cristã é o anseio pela palavra revelada de Deus. E a palavra revelada de Deus é a sua palavra, as Escrituras, a Bíblia. Porque se nós caminharmos só conduzidos pelo nosso coração, nós vamos estar no caminho enganoso, porque já diria o profeta Jeremias, em 17:9 do seu livro, de que o coração do homem é enganoso. Todo coração, sem a direção de Deus, ele vai sempre olhar pela conveniência, ele vai sempre olhar pelo conforto, todo o coração. Mas o verdadeiro discernimento, aquilo que Davi estava precisando, ela nasce da nossa submissão à palavra de Deus. Quando Paulo diz, para nós andarmos pela transformação da mente, Romanos 12:2, ele está dizendo que é uma mente que é totalmente tomada pela verdade do nosso Senhor Deus. Talvez nós precisamos pensar sobre os impulsos das nossas atitudes durante o dia. Nós precisamos pensar: o que motiva você a fazer o que você faz todos os dias? É a sua habilidade de conhecer? É o seu know-how? São as suas networks? É o que motiva você a andar como você anda? Ao cristão é recomendado que seja a palavra de Deus. O que nós vemos aqui, irmãos, tudo parecia perfeito. No versículo 4. Tudo estava dentro da lógica humana para vingança. Só que nem tudo, ou nem toda voz que aparece espiritual, ela está expressando a vontade de Deus. Cuidado com quem você ouve. Cuidado com as vozes que você deixa nutrir o seu coração. Cuidados com vozes que vêm envelopadas, mas que carregam destruição. Cuidado com pessoas que instigam você a desobedecer a Deus, a afastar do Senhor, dizendo ser em nome do Senhor. A esses, Jesus certa vez chamou de fariseus. Mas a Bíblia aqui, no primeiro livro de Reis, versículo 13, capítulo 13, no versículo 1 ao versículo 34, nos dá um exemplo maravilhoso sobre nem toda voz que parece espiritual está refletindo Deus. Qual o contexto aqui, irmãos? De 1 Reis, capítulo 13, versículo de 1 a 34. A Bíblia diz que um homem de Deus foi enviado por Deus a Judá.
A Bíblia chama esse homem de profeta novo. Esse homem, ele é enviado com uma ordem clara de Deus. Vai ajudar e profetiza contra o altar em Betel, erguido por Jeroboão. Deus lhe deu uma ordem clara depois que ele terminasse a obra. Deus disse para ele: você não coma pão, você não beba água e você não volta pelo mesmo caminho. Versículo 8 e o versículo 9. E o profeta foi. E todo o sinal profético se cumpriu, porque Deus havia lhe mandado. A palavra de Deus é verdade. Percebe que a palavra de Deus não entra na minha conveniência. É ela que é verdade, não é o que eu penso. Não é minha vontade. É a palavra de Deus que precisa ser seguida. Não ela me seguir, eu segui-la. Aquele profeta novo, ele cumpriu metade, 50% da ordenança. Só que, depois de ter feito o que foi fazer, profetizou contra o altar, agora estava na hora da segunda parte. Só que naquela mesma cidade, em Betel, havia um outro indivíduo que tinha uma vida muito envelopada do espiritual, mas a essência era da desobediência. Aquele indivíduo a Bíblia chama de profeta velho. O que aconteceu com aquele indivíduo? Ele soube que o profeta novo foi até Betel, profetizou contra o altar. Agora ele chega, ele corre até o profeta novo, que a Bíblia chama de o homem de Deus, e diz para ele assim: ei, profeta, eu recebi uma revelação de um anjo, e esse anjo estava te autorizando a desobedecer a Deus, porque ele chegou e disse: olha, vem comer pão, vem beber água, vem entrar na minha casa, vem, tudo que Deus disse para não fazer. Mas o velho era profeta. Simplesmente embalagem. Ele diz ao profeta novo: olha, eu tenho uma autorização angelical para você desobedecer. Eu fico preocupado quando a gente quer agradar a anjo e não a Deus. Tem gente que quer ver anjos, só não quer ver Jesus. E tem uns que veem. Eu fico até preocupado. Eu já contei para vocês, certa vez eu estava em um lugar aqui na cidade, eu passando, porque eu gosto de andar. E eu ouvi as pessoas falando: ele está na porta, ele está na porta, ele está na porta. Eu olhei para a porta, quer dizer, eu não estava lá dentro, né, mas eu estava fora. Eu olhei para a porta, eu falei: meu pai do céu, preciso trocar óculos, não estou vendo nada na porta. Mas eles estavam vendo, não vou entrar em questões. O profeta novo ouviu o profeta velho. Crentes velhos, cuidado com crentes novos. Crentes que já têm caminhada, cuidado com os que estão iniciando agora, para você não ser um profeta velho na vida do novo. Aquele indivíduo chamado profeta velho, ele faz com que o novo desobedeça a Deus deliberadamente. Mas sabe o que aconteceu? Versículo 20 a 22. É que Deus, ele usa até boca de um mentiroso para estabelecer juízo. Porque foi na boca desse profeta velho que Deus disse para o profeta novo: você me desobedeceu, agora vai sofrer as consequências. Irmãos, o que o texto diz é que quando ele cai em si, do enrodo que ele já estava, só lhe aguardava um leão lá na rua. Quando ele começou a jornada, o leão matou. Porque ele desobedeceu deliberadamente o Senhor Deus. Irmãos, o leão não estava lá por acaso. Estava lá para cumprir um propósito de Deus. Com Deus não se zomba. Com Deus não se brinca. A nossa geração
A geração do século XXI, evangélica do século XXI, brinca demais com Deus. Com um cristianismo, como diz no popular, água com açúcar. Sem conversão real, genuína. Sem uma vida pautada pelas Escrituras. Só por conveniência. E aí vamos desobedecendo porque estamos na dispensação da graça. Irmãos, nós somos chamados, percebe? A provar tudo aquilo que a gente ouve. Quando você ouvir um conselho, não procura saber se dá ou se não dá. Procura saber se esse conselho está agradando a Deus. Procura saber se o conselho que você está ouvindo está contradizendo os princípios da palavra ou não. Porque quando você começa a jornada desobedecendo a Deus, descumprindo o princípio, você vai correr atrás de milagre. E ele vai fugir de você. Irmãos, percebe aqui, 1 João capítulo 4, versículo 1, ele vai dizer algo bastante sério para nós. Amados, não acreditem em todo o Espírito, mas ponha à prova, para ter certeza de que o Espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. E na nossa realidade de igreja não foge à regra. Há muita gente dizendo assim ao Senhor, mas o Senhor sequer está dizendo alguma coisa. É por isso que nem toda voz que diz em nome do Senhor é a voz que vem de Deus. Procure, avalie. Ele diz, primeiro, não creia em tudo que você ouve. Vai para a Bíblia. Abra a Bíblia. Perceba se o que você está ouvindo como conselho é efetivamente bíblico. Provérbios 19 e 20 vai dizer, obtenha todo o conselho e instrução que puder, e você será sábio para o resto da vida. Irmãos, conselhos precisam ser bíblicos, de pessoas que tenham uma vida bíblica, de pessoas que tenham uma vida profundamente comprometida com a glória de Deus e não com as suas próprias conveniências. A aplicação desse texto é muito fácil. A fidelidade da palavra revelada por Deus deve, irmãos, prevalecer sobre qualquer outra voz. Pode ser o pastor Gamaliel falando. Se a palavra não está fundamentada nas Escrituras, não é um conselho bom para você. Se eu falo de mim, eu falo de qualquer outro. Se um conselho te encoraja a desobedecer ao Senhor, não veio de Deus para a sua vida. Se um conselho te encoraja a desonrar pai e mãe, não veio de Deus para a sua vida. Se um conselho te faça a colocar-se em oposição à obra do Senhor, não veio de Deus para a sua vida. Obrigado, amigão. Jesus te abençoe. Meu irmão, minha amada irmã, nós precisamos prevalecer, permanecer com a palavra do Senhor. O que nós vemos da narrativa de Davi, irmãos, é que ele sai, aproxima de Saul e corta a orla do manto. Um gesto aparentemente pequeno e inofensivo, já que ele não golpeou Saul. Parece inofensivo, mas não é. Espiritualmente, foi agressivo aquilo que Davi fez, porque imediatamente no versículo 5 diz o quê? O coração de Davi começou a perturbar-se. Irmãos, quando o seu coração não se perturba pelos seus erros, cuidado, que você pode estar muito longe de Deus. Ainda que debaixo de um teto como esse. Davi perturbou o coração, irmãos, por quê? Porque a orla da veste do rei significava duas coisas: autoridade e identidade. Números capítulo 16, versículo 38 e 39. Tocar na orla do manto do rei significava desrespeitar aquilo que Deus instituiu. Romanos capítulo 13, Paulo diz que toda autoridade é instituída por Deus.
Davi vai, incentivado pelos descrentes que ele carregava junto com ele, e corta a orla da roupa de Saul. Irmãos, mas algo foi surpreendente, porque apesar de ser perseguido, Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Porque depois de ter feito o que fez, o incômodo tomou conta do coração de Davi, tão forte, revelando para nós a consciência espiritual que ele tinha. Hoje em dia, irmãos, você vê pessoas se levantando contra outras, sem nenhum tipo de preocupação, nem nenhum tipo, irmãos, de sensibilidade espiritual. Se opõe à liderança como se fosse, irmãos, uma brincadeira no carrossel. Levanta falso um para o outro como se tratasse de um indigente espiritual. As pessoas saem colocando imagem do outro na rede social sem nenhum tipo de compromisso e esquecendo de uma grande verdade. É que o respeito às instituições divinas, elas são requeridas mesmo que os ocupantes dessas posições falhem moralmente. É isso que Davi nos ensina. Porque Saul estava todo errado. Saul já tinha sido rejeitado por Deus. E ainda assim, o coração de Davi tremeu quando ele arrancou o pedaço do manto de Saul. Sabe por quê, meu irmão e amada irmã? Quando nós estamos na presença de Deus, nós precisamos saber que Deus esquadria o nosso coração. Talvez por isso, irmãos, a verdade de que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, são meus, se enquadra firmemente neste episódio. Quando você vive uma vida totalmente desajustada com Deus e não há nenhum tipo de sensibilidade no seu coração. Você está na sua razão. Isso só mostra o quanto por vezes nós estamos atropelando nessa nossa jornada de vida. Davi, ele recusa vingar-se de Saul. Porque ele reconhece, aqui no versículo 6, ele reconhece Saul como ungido de Deus. E aí está o eixo da lição. Saul era ungido de Deus, ainda que Deus já o tivesse rejeitado. Por quê, irmãos? Porque a unção não foi anulada pelo pecado de Saul. Por isso, cuidado. Como você trata quem você acha que pelos seus olhos não é ungido do Senhor. Deus é que chama, Deus é que escolhe e ponto. É Deus e a pessoa. Por quê? Romanos 11:29 diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Percebe, irmãos? Davi, ele escolhe obedecer a Deus acima das suas circunstâncias, porque ele poderia matar Saul e dizer, olha, agora eu sou rei porque Deus já me ungiu rei, Saul já foi descartado, mas ele falou, não, toco no ungido do Senhor. O Senhor que levantou é o Senhor que vai derrubar. Hoje em dia, a gente vê tantos casos e causos acontecendo na vida da cristandade moderna. São pessoas, irmãos, se colocando como porteiros do céu, que define quem vai e quem não vai. Meu irmão, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Davi foi instigado a desobedecer a Deus pelos seus amigos. E olha, que eles vieram para Davi com uma palavra. Disseram para Davi, Davi, Deus já disse que ia te dar seu inimigo. Davi diz, é melhor eu obedecer a Deus do que ouvir vocês. Eu me lembro de Pedro, em Atos capítulo 5, versículo 29. Quando Pedro e os outros discípulos estavam diante do Sinédrio e simplesmente chamados à razão da sua fé, eles disseram, é mais importante agradar a Deus do que aos homens. Irmãos, a consciência de Davi é moldada pela palavra de Deus.
E não pelas suas conveniências, nem a conveniência do momento. O que tem moldado a nossa consciência? Só um pequeno segredinho para você. A sua consciência só será moldada por Deus quando a palavra de Deus for o norte na sua vida. Qual o lugar da palavra de Deus na sua vida? Qual o compromisso seu com a palavra de Deus? Não esqueça, a religião não vai te salvar. Ser membro desta igreja não vai te salvar. Nascer aqui dentro não vai te salvar. Qual o seu compromisso com a palavra de Deus? Irmãos, Davi, ele rejeita a vingança e ele se coloca debaixo da soberania de Deus. Lembrando algo muito importante, Deuteronômio 32, 35, a vingança pertence ao Senhor. Percebe por isso que a gente não vem de helicóptero? A vingança pertence ao Senhor, não a nós. O mais importante é obedecer ao Senhor. Ainda que todo mundo esteja contra você, escolha obedecer ao Senhor. Ainda que você seja um Davi, rejeitado da casa de Jessé, ainda obedeça ao Senhor, que é melhor para você. Davi não estava dentro da casa. Já de antemão, para saber que ele nem era digno de sentar com os outros irmãos, porque tinha um bocado de marmanjo lá dentro de casa. E diga-se de passagem, antes da hora de almoço. Eu fico preocupado com esse povo que não faz nada na hora do almoço. Porque uma casa com um pai, que o profeta vai, e tem um bocado de homens, marmanjões, tudo antes da hora do almoço, e o menininho está lá no campo cuidando da ovelha, isso é problema, já é um indicativo. Que quem não trabalha, dá trabalho. É um indicativo. Mas o Senhor, Ele chama quem Ele quer chamar, independentemente do lugar onde a pessoa esteja. Porque na lógica humana, Davi deveria estar onde? Em casa. Para dizer, esteve no lugar certo, na hora certa, recebeu a bênção de Deus. Não, ele não estava em casa, estava trabalhando. Deus, Ele sabe seu nome, seu CPF, seu endereço, e a bênção que Ele tem para você vai te alcançar aonde você estiver. Basta que o seu coração esteja alinhado com Ele. O mais importante é que Samuel disse, ninguém senta a essa mesa, ninguém vai comer. Talvez em outras oportunidades todo mundo comia, Davi chegava a comer a comida fria. Mas naquele dia, Davi comeu comida quente. Porque Deus é assim. Ele prepara, confunde todo mundo. Ele prepara coisas que é só para você. Procure alinhar seu coração com Jesus. Para de olhar suas circunstâncias. Para de ouvir vozes que não vêm de Deus para você. Só porque é sua camaradagem. Cuidado, meu irmão. Ah, não é que é meu amigo. Não, porque é meu chegado. Cuidado se essa voz está vindo de Jesus para você. Porque senão pode complicar toda a sua vida, no presente e no futuro. Davi comeu comida quente naquele dia. Porque ninguém comeu antes que ele chegasse e assentasse. Irmãos, a lógica de Deus não é a lógica do homem. Coloca isso no seu coração. E não queira que Deus entre na sua lógica, porque você não estaria em condição de estabelecer lógica nenhuma, por causa da sua pequenez. Caminhando para o final. O conselho dos homens de Davi revela um grande erro que costumeiramente a igreja do século 21 comete. Qual é o erro? Interpretar as circunstâncias favoráveis como se fossem autorização de Deus. Certa vez, alguém disse, pastor, o Senhor estava tanto tempo orando ao Senhor para um varão. E o Senhor me deu a oportunidade de conhecer um varão. Pastor, houve coisas, irmãos. Falou, olha, e o que o senhor acha? É uma bênção de Jesus. Bênção,
Mas só que não conhece Jesus, não gosta muito de crente. Captei a vossa mensagem? E você acha que isso é uma oportunidade que Deus está te dando? A conclusão da ópera. Ô irmão, pega para mim, fazendo favor aqui. Pega aí, ajudante Mirim. Obrigado, meu garoto. Muito bem. O resumo da ópera, irmão, ficou entre eu e a pessoa. Quem é que você estava querendo o resumo da ópera, né? Não. Só para você ver que por vezes a gente está muito enganado quanto às oportunidades. Na lógica dos homens de Davi, a oportunidade era correta. E eles interpretaram a palavra de Deus como o quê? Circunstancial e conveniência. Afirmando que aquele dia era um dia que Deus tinha prometido. Só que o Senhor não tinha prometido nem falado absolutamente nada. Se assim não fosse, por que o coração de Davi tanto inquietou? Se fosse o dia em que Deus lhe daria aos seus inimigos, o seu coração deveria festejar. Mas o seu coração perturbou-se, dizendo com muita clareza que Deus não estava naquele negócio. Se ele fizesse, irmãos, aquele momento, e isso, refletindo nos nossos dias, muitas das vezes nós estamos interpretando as Escrituras pela teologia de ocasião e não pela teologia da revelação. As pessoas estão querendo seguir Jesus, vivendo a sua vida sem abrir mão de nada e dizendo que é Deus que está trazendo, que é Deus que está fazendo, que é Deus que está falando e ainda no nome do Senhor. Meu irmão, minha amada irmã, a revelação de ocasião é um perigo para a continuidade da igreja cristã. Por isso, escolha ouvir a palavra de Deus. Escolha deleitar-se na voz da palavra do Senhor. Porque o problema, percebe que eu não estou dizendo, não estou colocando contra você ouvir conselho. Não, o conselho é bíblico. Eu só estou dizendo para que você e eu tenhamos cuidado com a fonte do conselho. Em quem você está se inspirando para tomar as suas decisões? Para se posturar como você tem se posturado? Para fazer as escolhas que você tem feito? De onde tem vindo o conselho? Porque, irmãos, o verdadeiro conselho não te pergunta ou te oferece possibilidades. O verdadeiro discernimento precisa despertar em nós uma grande pergunta. Eu estou agradando a Deus com aquilo que eu estou fazendo? Deus está sendo agradado? O que eu estou dizendo, o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando, o que eu estou arquitetando, o que eu estou reunindo pessoas para falar, Deus se revê? Não esqueça que todos nós estamos de alguma forma marcando pessoas. Tendo você consciência disso ou não? A questão é que todos nós, como Davi, tem oportunidade de dizer não ou de se deixar levar. Como aquela poesia daquele irmão que você sabe. Vamos profetizar que seja o irmão. Mas o que nós aprendemos na ética bíblica, irmãos, importa obedecer a Deus antes do que aos homens. É melhor obedecer do que sacrificar.
Bem-aventurados que ouvem a palavra e os guardam. Esta é a ética para nós vivermos um cristianismo real, bíblico. Desta forma que nós precisamos continuar a nossa jornada. Sempre haverá vozes parecendo espirituais para nos fazer desobedecer a Deus. Só não esqueça que toda desobediência tem uma consequência diante dos homens e diante de Deus. Que eu e você possamos, como Davi, se eventualmente cortamos a orla do manto de alguém, que o nosso coração possa inquietar-nos nesta noite e nos levar à postura de Davi, render-se diante da soberania de Deus, pedindo perdão ao Senhor e não tocando na orla de ninguém. Deus não nos colocou como juiz de ninguém. Até porque, quando você se ortoga juiz, precisa estar preparado para o juízo, que chegará a você a mesma medida. É porque com a mesma medida que você julgar, será julgado. Não queira julgar esperando misericórdia. Tenha misericórdia, espere misericórdia. Mas se julgar, aguarde o juízo. Que eu e você possamos aprender com Davi. Que nem sempre as oportunidades, Marcão, é a autorização de Deus para a sua vida. Por vezes, as oportunidades só vêm mesmo para nos dizer e nos mostrar o quanto a nossa confissão não é verdade. Por vezes, o nosso Senhor, Ele só é nosso Senhor de boca para fora. Como os homens de Davi. Muito barulho, zero essência. Que eu e você possamos ser como Davi. Procurar acertar na caminhada. Pedindo ao Senhor que Ele cresça e nós diminuamos. Amém. Conta-se que um pequeno menino, todos os dias ele caminhava da sua escola para casa e ele usava sempre um pequeno bosque para fazer essa jornada. Certa vez, neste percurso, ele ouve duas vozes bem audíveis. A primeira voz diz a ele: olha, pega o caminho mais curto, atravesse pelo rio, não terá problema nenhum em você molhar um pouquinho o pé, mas você vai chegar logo, bem rapidinho. Só que ele ouviu uma segunda voz, dizendo para ele: olha, não faça isso, não vá pelo rio, o rio é perigoso, e com certeza o rio é muito forte, mas siga pelo caminho correto, o caminho mais seguro, ainda que você demore mais. Aquele pequeno menino ficou indeciso, confuso. Vou ou não vou? Faço ou não faço? Como por vezes nós, na jornada da nossa vida, nós somos por vezes pegos nesses entroncamentos da nossa existência que nos desafia a uma postura cristã. Aquele menininho, ele simplesmente percebe que o caminho pelo rio era muito fácil, era tentador, mas no fundo ele não sabia se daria certo. Mas ele queria chegar em casa, ele tinha suas necessidades, então ele decide ouvir a voz que o alertou.
siga o caminho mais longe. É mais seguro. É o caminho concreto. Ele resolveu escutar esta voz. E ele vai pelo caminho mais longe. E quando ele está ultrapassando a ponte antes de chegar em casa, ele percebe que o rio estava muito cheio. As águas estavam muito fortes. Havia cheia naquele lugar, troncos e mais troncos descendo, remoendo, pedras batendo. E ele percebe que a melhor escolha foi obedecer à voz que lhe assegurava o caminho mais distante e mais seguro. Porque se ele avançasse pelo rio, ele não teria mais volta quando chegasse no meio do rio. Irmãos, por vezes, nós estamos que nem esses meninos, sendo arrastado pelos outros a fazer uma caminhada que nós sequer conhecemos. Porque a Bíblia não é o padrão da nossa fé. Institucionalmente a gente diz. Mas quando a gente está na jornada, na caminhada, aí nós vemos o quanto é desencontrado a postura com a profissão de fé. Quando a gente chega no rio revolto, com os gravetos e os troncos descendo, as pedras amolando uma a outra. Eu sou assim mesmo. Sempre fui assim. Não vou mudar. Se Ernesto quiser, mude. Esse é meu jeito. Irmãos, quando nós estamos em Cristo, a única voz que prevalece é: escolha o caminho de misericórdia, alongue o pavio, abrace a misericórdia, perdoe, doe, consagre-se, ore, porque o caminho mais perto é o caminho que te leva a porta larga, e porta larga passarão todos aqueles que não entrarão no céu. Davi nos ensina: cuidado com a voz que você ouve, porque a voz que você ouve, Sirleia, pode te afastar de Deus ou pode te aproximar de Deus. Que nessa noite eu e você possamos escolher vozes que nos aproximam de Deus, que nos fazem interessar pela causa de Deus. Que o Senhor, em sua infinita misericórdia, possa nesta noite despertar-nos, que os atalhos perigosos não sejam nossas escolhas, mas que as estradas pavimentadas pela verdade do Senhor, seja esta a nossa escolha.